Bom dia, boa tarde, pessoal. Aqui quem vos fala é o professor Gesiel. Para quem está vendo à noite esse vídeo também, boa noite, tá? Hoje nós vamos entrar sobre o assunto de matrizes energéticas. Lembra quando eu falei de commodities e que tem um peso muito importante na organização do comércio mundial, né? Na balança comercial? Então, isso aqui tem um peso muito grande, que são commodities de matrizes energéticas, né? Isso faz com que nações entrem em guerra com outras nações, em que um país falou, tudo bem, você não vai me apoiar nessa questão, então fechei, como a Guerra dos 6 Dias no Oriente Médio, em que Israel foi lá e toma o canal de Suez do Egito. E Israel era aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos davam apoio para o Estado de Israel, até hoje, aliado histórico, né? E o Egito, que tinha o controle ali entre o Mar Mediterrâneo, que era a passagem da Europa para o mundo oriental, né? Saindo do Mar Mediterrâneo, passava pelo canal de Suez, entrava pelo Mar Vermelho para ir ao Oceano Índico e dali seguia rumo para o Pacífico, essencial para as rotas marítimas, né? Israel foi lá numa guerra, num conflito que há entre árabes e israelenses, histórico também, isso é uma outra aula. O Israel foi lá e tomou a Península de Sinai, num contra-ataque histórico que teve de guerra. Israel foi lá e tomou a Península de Sinai. Beleza, estava todo mundo feliz. Os países árabes chegaram e falaram assim, seguinte, ou Israel devolve a Península do Sinai, ou a gente não vende mais e vamos melar nos negócios aqui. Por que tinha de tão poderoso esses países? Uma coisinha chamada gordura da terra, né? Nas literaturas mais clássicas, antigas, né? O petróleo, né, meu professor? Petróleo. É no Oriente Médio onde estão ali as principais reservas de petróleo do mundo. E os Estados Unidos, um dos principais compradores, né, do petróleo. E afetou todo o mundo ocidental, todos os países capitalistas do mundo ocidental, porque o preço do petróleo subiu e nunca mais voltou a ser o que era antes. Então o preço do petróleo subiu, foi lá para cima. E isso afeta também em tudo, até no preço da comida, né? Desde a garrafa de água que você compra, porque a garrafa de água, o plástico que é feito, a garrafa de água é feita de petróleo também, derivado de petróleo. Então, as matrizes energéticas estão sempre no pano de fundo de muitas guerras e conflitos aí. E aí Israel devolveu a Península do Sinai, tá? Aí falou, professor, o que tem a ver a Península do Sinai para Israel? Foi lá na Península do Sinai que Deus falou com Moisés e foi escrito as tábuas, os 10 mandamentos. E aí tem toda... Não vou entrar nesse mérito aqui, nosso mérito aqui hoje aqui, nossa aula sobre matrizes energéticas, tá? Bom, há 2 tipos de matrizes energéticas. Nós podemos fazer a primeira classificação: renováveis e não renováveis. O que são matrizes energéticas renováveis? São aquelas que podem reproduzir ou não se esgotam dentro de um ciclo de vida humana, né? Que ele não se esgota. Por exemplo, energia extraída das águas dos rios. Pode ser questionável, falar, professor, o rio um dia pode secar, tá? Pode desviar seu curso. Mas a força das águas dos rios, água, um recurso abundante. Não estou falando de água potável, água, um recurso abundante. Vento, força dos ventos. Energia solar, energia extraída do calor da Terra, do interior da Terra, que é a energia geotérmica. Energia de ondas e marés. Tem vários aí campos das energias renováveis, aquelas que não se esgotam. Energias não renováveis, aquelas que se esgotam. Ou seja, demora demais
para reproduzir novamente e formar uma nova reserva dessa matriz energética. Exemplo, combustíveis fósseis. Então, se quiser anotar aí, você coloca aqui, ó, energia, exemplos básicos, tá? Exemplos, aquelas que não se esgotam, a solar, a eólica, que é dos ventos, a hidráulica, né? Que é a força das águas, dos rios, ondas e marés, e assim por diante. Aqui, a clássica é combustíveis fósseis. O que é combustíveis fósseis? O que é um fóssil? Fóssil é aquilo que foi, devido à ação geológica, restos de plantas, animais, que devido ao processo geológico, ele foi soterrado, sofreu alteração química e física, e é evidência de algo do passado, e nesse caso, os combustíveis fósseis são esses são restos vegetais e animais que formaram então essas reservas energéticas. No caso, nós temos o carvão mineral como combustíveis fósseis, o petróleo e o gás natural, tá? São esses que são os combustíveis fósseis. Aqui, ó. O carvão mineral, do petróleo, abaixando um pouquinho aqui, né? Do petróleo nós extraímos o diesel, a querosene, que é importantíssima para a aviação. O diesel é importante para a ferrovia, para a navegação, navios, né, os modernos. Querosene para aviação e a gasolina. A gasolina que é utilizada nos veículos automotivos. Anotaram aí? Então, os combustíveis fósseis, nós temos o petróleo, carvão mineral e o gás natural. É do petróleo que nós extraímos óleo diesel, querosene e gasolina, entre outros produtos derivados do petróleo, inclusive o plástico. Tranquilo? Bom, isso é o básico, básico do básico. Na Revolução Industrial, século XIX, dois homens foram importantes para revolucionar a matriz energética. Um deles foi Nikola Tesla. O pessoal só lembra do Thomas Edison, mas é Nikola Tesla que vai descobrir, entender essa nova força aí que é a eletricidade. Com a eletricidade, nós podemos agora gerar uma nova força energética, porém, eu posso produzir eletricidade tanto de fontes renováveis quanto de fontes não renováveis. E vamos continuar aí. Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial, cientistas, um deles Albert Einstein, consegue controlar e criar a bomba atômica, a energia nuclear. A energia nuclear, primeiramente, foi criada, claro, tem suas várias funções, mas o caso mais conhecido foi o final da Segunda Guerra Mundial, que foi lançado as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Eu lembro que a primeira foi em 9 de agosto de 1945.
mas passaram a produzir energia nuclear para a produção de energia elétrica, tá? Também. Então, esses dois fatores aí, eletricidade e a energia nuclear, são os novos campos, mas eu posso usar fontes renováveis e fontes não renováveis para a produção de eletricidade. Tranquilo? Então, eu posso usar a energia solar. Eu posso usar a energia solar para aquecer água do seu chuveiro. Isso é uma energia solar apenas termal. Em algumas casas populares do governo que fizeram aí no CDHU, as casas já vinham com aquecedor solar, mas era aquecedor apenas aquecia as águas, tranquilo? Mas há energia solar que transforma a luz solar em energia elétrica. Isso nós chamamos de placas fotovoltaicas. Tá? Isso bem mais caro, bem mais caro. Porém, dizem as pessoas, os técnicos, engenheiros, que compensa. Você vai fazer um investimento aí de 30 mil reais numa placa fotovoltaica, só que é um investimento de longo prazo, porque depois você vai receber energia aí o tempo todo, cara. Né? Um investimento de longo prazo. Nós temos a energia eólica. O problema da energia eólica, você precisa de um lugar que tenha muito vento. Você vai precisar de força de vento. Então, um lugar montanhoso, onde o relevo não propicia corrente de vento, então não favorece a instalação de uma usina eólica. Outro problema também é o barulho, o ruído sonoro que causa quem mora perto de uma usina eólica, e também o impacto nas aves. As hidráulicas, nós temos as hidrelétricas, que é as forças dos rios. O problema é a fauna fluvial, caso os peixes, que tem que subir contra a correnteza e ir até a nascente para fazer a piracema, a desova, né? Importantíssimo para o ecossistema. As barragens das usinas hidroelétricas não favorecem aí a piracema. Outro fator também é o impacto que tem com as populações que moram às margens dos rios e têm que abandonar as suas residências, as suas terras que herdaram dos seus pais e já viviam já várias gerações, acabam saindo por razão daquelas terras serão alagadas. Uma vez que você cria uma barragem, a margem do rio vai aumentar, vai duplicar, triplicar, quadruplicar. Então, não tem como as pessoas que moram às margens dos rios vão ter que sair, são desabrigadas. Agora, aí claro, as empresas vão ressarcir, mas muitas vezes oferece uma terra que não tem o mesmo recurso que ele tinha no passado, que era aquele rio. É um problema social, né? O impacto também das usinas hidroelétricas. Contudo, os impactos são menores, não quer dizer que não cause impactos. Eu aprendi uma vez de um professor, quando se trata de produção de energia, independente se ela é renovável ou não renovável, falar de energia, você está extraindo algo do planeta e você vai de alguma forma impactar o meio ambiente. Não tenha dúvidas. A questão é qual causa maior e menor impacto. Então, as renováveis causam menor impacto. O ciclo de reprodução é menor, né? Ou seja, o tempo, né? Ele consegue se renovar dentro de um tempo menor. Então, consigo aproveitar melhor essas matrizes. No caso, sol e vento é constante, né? E temos também, esqueci de falar, a biomassa. O que é a biomassa? A biomassa é toda a matriz energética que é extraída. Lembra da última aula que eu falei sobre commodities? Que eu vou usar a cana-de-açúcar para produzir agora álcool, o etanol, o combustível completão?
ou o metanol, que é extraído do o álcool extraído do milho, então isso é um tipo de biomassa. Produção de sementes que vão ser úteis para a produção de óleo, que vai ser acrescentado ao diesel, que é o biodiesel. Então, esse é um tipo de biomassa. Tá? Eu esqueci também de... Não coloquei aqui, né? Vamos colocar aqui só para dizer que eu não coloquei. Geotérmica. Calor do interior da Terra. Tá? Esse tipo de energia, você precisa de áreas, por exemplo, águas termais, regiões vulcânicas, como na Islândia é usada a energia geotérmica, em alguns pontos dos Estados Unidos. E também tem os seus impactos, né? Porque tem pessoas, vamos cavar um poço, porque quanto mais você cava, quanto maior a profundidade, maior a temperatura. A cada 100 metros aumenta 1 grau. Você vai aumentando, né? Aí chega a 1 quilômetro e vai aumentando a temperatura. Beleza. Podendo aumentar a temperatura. A questão é que quando você cava esses poços para extrair o calor de lá, vai sair gases de minérios que são pesados e tóxicos. Né? Se ele está lá no subsolo, lá na crosta, quase próximo ao manto, né? No finalzinho da litosfera, já quase no manto magmático, quer dizer que é coisas que é para ficar lá. Né? São gases mais tóxicos pesados, também pode causar a inalação desses gases, pode causar danos e males aos seres vivos, tanto vegetais quanto animais, tá? Tranquilo, pessoal? Sobre matrizes energéticas renováveis e não renováveis. Final do século XIX, nós temos aí a descoberta da eletricidade, e no final da Segunda Guerra Mundial, 1945, o advento aí, uma nova matriz energética, que é a energia termonuclear. Vamos lá, para não ficar só num vago aqui, como que se produz energia elétrica através de fontes não renováveis? Carvão mineral. Carvão mineral é a principal matriz energética de muitos países ainda, aí, ó, China, Austrália, Canadá, Estados Unidos. Eles fazem a queima do carvão, aquece as caldeiras, essas caldeiras vão gerar vapor, esse vapor vai gerar uma pressão para girar as turbinas, e a corrente, o movimento dessas turbinas vai gerar energia cinética, e daí vem a energia elétrica. Tranquilo? Através da queima do carvão mineral. Quer dizer, a energia elétrica, ela é boa, mas a fonte dela está sendo com a queima do carvão mineral. Aí eu posso produzir energia elétrica também através das usinas nucleares. Como funciona? Em vez de queimar carvão mineral, agora eu uso esses elementos minerais altamente radioativos, né, como urânio. E aí tem uma série que eu indico. Se você puder assistir, ou já assistiu e quiser comentar aí, fica à vontade, que é a série Chernobyl, que foi um acidente nuclear da usina nuclear em Chernobyl, na antiga União Soviética, onde a atual Ucrânia hoje, a área territorial à Ucrânia, tá? Que pertencia à União Soviética. Chernobyl, houve um acidente nuclear, e lá mostra, nessa série, de forma até muito intensa, qual a ação que você tem, qual o problema que acontece quando você entra em contato direto com essa radioatividade. E esse é um problema da energia nuclear. Quando tem um acidente, quando a população fica exposta a essa radioatividade, que vai consumindo você aos poucos. Se você for exposto diretamente, você vai morrer em menos de minutos, segundos até. E no caso, quando essa radioatividade você acaba inalando ou estando em contato, né, quanto maior for a exposição, maior vai ser a sua deteriorização. Ela vai cozinhando você por dentro sem você perceber. Né? Ela vai... Assista o filme e pesquisa um pouquinho mais quais os efeitos da radioatividade no corpo humano. Então, tem todos os cuidados. O problema da usina nuclear é a radioatividade,
o lixo que sobra, o resto que sobra da queima, né, desses minérios, e aí tem que ser armazenado. Essas usinas precisam ser constantemente refrigeradas. Se uma dessas refrigerações não ocorrer a refrigeração, explode tudo aquilo. Foi o que aconteceu em Chernobyl, né? Teve um tsunami no Japão em 2011. Em 2011 teve um tsunami no Japão e houve um acidente também na usina nuclear de Fukushima. E o mesmo problema, começou a superaquecer, porque as usinas, por causa do tsunami, por causa do terremoto, afetou diretamente as usinas que estavam ali perto, mas como já houve algo histórico que serve de referência para as outras usinas nucleares, os danos não foram maiores tanto quanto Chernobyl, beleza? Então é um problema sério quando falamos de usina nuclear. Ela é econômica, sim. Naquele momento, o impacto ambiental de uma usina nuclear é menor. Não se escandalizem. Sim, no momento, sim, é menor. Mas o problema é que quando ocorrem esses acidentes, é quando a população, toda a espécie vegetal e animal está exposta a essa radiação, com danos irreparáveis e a recuperação até desse ambiente demorando séculos e séculos. Tranquilo, pessoal? Eu vou ficar por aqui. Professor, você falou da usina nuclear, mas não falou como funciona. Simples, eu substituo o aquecimento das caldeiras. Eu substituo o aquecimento das caldeiras, que vai gerar pressão para gerar as correntes elétricas, né, através quando gira as turbinas. Eu vou trocar o carvão mineral pelo aquecimento, pela essa reação desse minério do urânio, que é, no caso, a nuclear. Tranquilo? Forte abraço aí. Fica a dica aí da série, né? O filme, série Chernobyl, a mais recente, que foi lançada pela HBO. Eu acho que já está disponível em outras plataformas digitais e é ótimo. Você vai entender mais ou menos todo o contexto histórico e também como funciona uma usina nuclear e quais são os impactos e reações quando as pessoas ficam expostas a esse tipo de radiação. Forte abraço, fiquem com Deus e bons estudos.